Vamos para o terceiro bloco, pessoal. Nós vamos abordar agora a lei dos crimes raciais. A lei que veio complementar, lei 7.716 de 1989, as questões que envolvam crimes raciais, que são crimes cometidos por questões de raça, contra raças, etc, etc. Tá bom? Bom, nós vamos entrar direto para a parte que envolve a questão dos crimes, que é o nosso foco. O artigo 3º, tá, da lei 7.716, que traz os crimes resultantes do preconceito de raça ou de cor. Diz o artigo 3º, impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo de administração direta ou indireta, bem como nas concessionárias de serviços públicos. Ou seja, impedir ou dificultar o acesso de qualquer maneira de pessoas devidamente habilitadas, com todas as suas regras sociais em dia, tá? A qualquer cargo de administração pública direta ou indireta, ou de concessionária, que são as pessoas, as empresas terceirizadas que trabalham ao serviço público. Por questão de raça ou de cor, crime, artigo 3º. Tá? Parágrafo único do mesmo artigo, incorre na mesma pena quem por motivo discriminatório de raça, cor, etnia, religião, etc, etc, ou dificulta, ou proíbe, faz com que haja uma maneira de não ocorrer uma promoção. O cidadão trabalha, ele tem méritos, ele deve ser promovido, a promoção é dele, mas por ele ser negro, ou ser de origem alemã, ou por ele ser muçulmano, ele não vai ter essa promoção. Isso configura o crime baseado no artigo 3º, a pena de reclusão de 2 a 6 anos. Começou a ficar bom, vamos botar na cadeia mesmo. Tá? Esse foi o artigo 3º. Artigo 4º diz o seguinte, negar ou obstar emprego em empresa privada, tá? E aí a configuração é a seguinte, na mesma pena do motivo da discriminação anterior, tá? Daqui da cor, raça, etnia, etc., tem os seguintes casos. Não permitir o emprego de pessoas por questão de raça, etc. Deixar de conceder equipamentos básicos à pessoa, empregado. Ou seja, tem 10 empregados, 9 são de origem, são de pele branca, outros de uma pele escura, esse eu não vou dar equipamento rasgado. Crime. Impedir a ascensão funcional do empregado, numa situação similar à da anterior. Proporcionar tratamento diferenciado dentro do emprego. Quase que segue a questão de não dar um material igual, né? Mas tu tem que chegar mais cedo, tu tem que chegar mais cedo. Claramente porque ele é negro. Ou porque ele, não só porque ser negro, mas também por ele ser de origem indígena. Tá? Não, os outros chegam a 7, tu tem que chegar a 5, senão tu está demitido. Todas essas questões envolvem o artigo 4º. Tá? E o artigo 4º nos apresenta o parágrafo 2º, que é essa questão que a gente citei, o parágrafo 1º. Fica sujeito às penas da multa de prestação de serviço social à comunidade, incluindo as atividades de promoção da igualdade racial e alguns anúncios de forma de recrutamento. Ou seja, pessoal, quando uma empresa vai contratar, normalmente bota lá, contrata-se pessoa de idade tal a tal, que também não é muito correto, mas sem experiência para a função tal. Tá? Só que se esse anúncio for colocando como material de vocês, tem um exemplo do anúncio aqui. Tá? Diz lá o nome de uma empresa, Morgado e Bocker. Somente Salvador, precisamos de 6 recepcionistas, olha o anúncio, para 3 eventos acima de 1,70 m, bonitas, somente pele branca. Não inventei, tá no anúncio. Tá no anúncio. 29 de julho, no Rio de Janeiro. Tá no anúncio. Tá? Isso é um crime dos mais claros. Tá? Então eles estão claramente contratando, mas só quem tem a característica que eles querem, ou seja, pele escura, não. A pena de 2 a 5 anos de reclusão nesse caso. Tá? Artigo 5º, recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando servir, atender ou receber cliente ou comprador. Claro, e quando eu faço essa afirmação, nós estamos sempre falando da questão por preconceito de raça, etnia, etc, etc. Tá? Então, quando impediu acesso, nesse restaurante tu não vai entrar. Tá? Ele entrou, sentou, não, eu não vou te servir. Não vou te servir porque tu é índio, porque tu é alemão, não sei o quê. Porque tu é italiano, que seja. Pena de reclusão de 1 a 3 anos, artigo 5º. Artigo 6º, recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso ao aluno no estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Aqui se refere a tu não querer matricular na escola, não aceitar na escola aluno por ser ou branco demais, ou negro, ou índio, ou pardo, ou não sei o quê. Tá? Então a pena de 3 a 5 anos. E aí tem a questão, tá, do parágrafo único que nos diz o seguinte: se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada em 1/3. Se neste caso que eu citei, nós estivermos falando de uma situação específica que envolve um menor de 18 anos, a pena, tá,
aumenta-se em 1/3. Fica bem complicada a situação. Pessoal, artigo 7º, impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, qualquer estabelecimento similar a pessoas de qualquer características do caput do artigo dessa lei. Tá? Então, por etnia, o que for. Chegou no hotel, não vamos hospedar você por isso. Pena de reclusão de 3 a 5 anos. 8º, impedir o acesso e recusar atendimento a restaurantes, bares, confeitarias, locais semelhantes abertos ao público. Há um café, um pub. Aqui nós hoje, uma noite, nós vamos ter a noite italiana. O senhor não é de origem italiana, o senhor é afrodescendente, o senhor é de origem indígena, nós não podemos deixar o senhor entrar, nós vamos receber. Artigo 8º, pena de 1 a 3 anos. Artigo 9º, impedir o acesso e recusar atendimento de estabelecimentos esportivos, casas de diversões, clubes sociais. O clube social da cidade tal tem o clube tal, com piscina, com sala de jogos, etc e tal. Não, nesse clube nós não vamos aceitar vocês, não vamos receber vocês. Pena, reclusão de 1 a 3 anos, a mesma coisa. Artigo 10º. Aqui também é dose, mas a gente já ouviu falar. Impedir o acesso e recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearia, casas de massagem, qualquer situações dessas, pena de 1 a 3 anos. Tá? Impedir o acesso, artigo 11, tá? 11º, 11. Dificultar o acesso a edifícios públicos. Tá? Esse edifício público não vai entrar, não pode, 1 a 3 anos também. Artigo 12, impedir o acesso no uso de transportes públicos, aviões, barcas, barco, ônibus, qualquer meio de transporte, tá? Públicos, ou qualquer meio de transporte concedido, tá? Porque existem concessões, a gente sabe disso, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Impedir ou obstar o acesso de alguém a qualquer serviço ramo das Forças Armadas. Tá? Então, também na mesma configuração, pena de 2 a 4 anos. Aqui a pena fica um pouco mais pesada. Bom, seguindo nessa linha, nós temos mais algumas abordagens aqui, interessantes. O artigo 14 diz o seguinte: impedir ou obstar qualquer meio de forma o casamento ou convivência familiar e social. Aqui, pessoal, acontece menos hoje, mas também já se ouviu falar muito. A minha filha é morena, eu não quero que ela case com um albino. Ou vice-versa. Minha filha, eu não quero que ela case eu não gosto dos índios. Então aí surge muitas vezes dentro da própria questão familiar. Tá? Pena de reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 20º, mas nós vamos dar um pulo para o artigo 20. O que diz o artigo 20? Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, de maneira geral. Aí analisem comigo. Várias situações que eu coloquei antes podem ser interpretadas como preconceito por discriminação. Por que a lei traz muitas vezes detalhadamente? Porque se entende que cada caso pode ter uma interpretação diferente. Lembra que eu citei para vocês, por exemplo, do pub que vai fazer a noite italiana? Mas daqui a pouco é noite italiana, legalmente não existe. Mas eu trago, e se fosse tudo baseado só no artigo 20, ficaria muito genérico. A interpretação, toda a lei permite uma interpretação, vocês sabem disso. Por isso que quanto mais detalhado for o artigo, por isso que quanto mais detalhado for o conteúdo específico, burocrático e técnico, mais fácil vai ser para a gente tentar enquadrar as referidas situações que venham a ser cometidas, os crimes. Tá? Então, dentro do artigo 20, nós temos praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, religião, etnia, tá? Ou procedência nacional. Mas ele é angolano. Eu não quero saber de angolano aqui. Procedência nacional. Não é brasileiro, não serve. Pena de reclusão de 1 a 3 anos. Aí o artigo 20 nos apresenta os parágrafos. Apresenta 4 parágrafos o artigo 20. O que ele diz no primeiro parágrafo? Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, incentivos de propaganda que utilizem a cruz suástica, tá? Ou seja, usar aquela cruz suástica do Hitler, do racismo, desculpe, tá? No sentido de sempre de incentivar o preconceito, algo do gênero, pena de 2 a 5 anos e multa, tá bom? Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, ou seja, se qualquer uma das situações é feitas através da rede social, Facebook, etc, etc, pena de 2 a 5 anos também e multa. Parágrafo 3º, esse é bem complexo.
No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá terminar o ouvido do Ministério Público e as partes deste, ainda antes do inquérito policial sob pena de desobediência. Pode determinar recolhimento do material e imediata busca e apreensão dos exemplares do material, buscar, prender computador, etc. A cessação das transmissões e radiofones, as cessações, ou seja, os materiais, as cópias, as gravações, etc. Tudo que tem como prova. A interdição das repetidas mensagens ao párbitro, ou solicitar que se interdite, se tire do ar, tá? Analisando-se posteriormente o efeito nefasto que isso já causou, mas imediatamente se retire por ordem judicial. Isso o parágrafo 3º faz o regimento. E o parágrafo 4º e último, tá, diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 2º, que trata da questão dos crimes previstos no caput, que é a questão de incitar, induzir, discriminação, etc., constitui efeito de condenação após o trânsito julgado da decisão, a destruição do material apreendido. Ou seja, os crimes baseados no caput do artigo, tá, constitui um dos efeitos da condenação após transitado e julgado, óbvio, após a condenação, porque até então ele pode ser inocentado e aí se devolve o que foi apreendido. Agora, em sendo condenado, efetivamente condenado, todo o material apreendido vai ser destruído, baseado no artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 20. Tá, pessoal? Até o próximo bloco.